Boa noite, você que está acostumado a me escutar falando sorria com alegria, mas esse não é um momento de alegria. Desde que a guerra começou em Israel, uma guerra que Israel não começou, mas que não há outra alternativa nesse momento a não ser terminar, neutralizar e combater o movimento terrorista Hamas, nós estamos dedicando todos os nossos programas e todas as nossas mídias para disseminar a verdade, para compartilhar as informações fidedignas, desde o embaixador de Israel no Brasil, professor Samuel Feldberg, da Universidade de São Paulo, especialista em Oriente Médio, o pastor Luiz Hermínio esteve conosco, e nessa noite eu recebo um doutor em teologia bíblica, um doutor em arqueologia pela USP, com pós-doutorado em arqueologia bíblica pela Andrews University nos Estados Unidos. Uma autoridade no que diz respeito à arqueologia, pastor adventista, meu amigo, meu irmão, Rodrigo Silva está conosco essa noite. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão arqueólogo, teólogo, Rodrigo Silva. O momento não é de alegria, mas eu agradeço a sua participação no nosso programa. Boa noite. Boa noite, Rabino, Shalom. O prazer é de estar com você, mas realmente, como você bem colocou aí, não é um prazer à temática, é uma necessidade social. O que nós vamos conversar aqui agora é porque o momento necessita esse tema. Mas como eu lhe falei antes, a gente conversou pelo WhatsApp, eu preferiria estar falando aqui sobre curiosidades bíblicas, sobre Abraão, sobre achados arqueológicos relacionados ao rei Davi, e não sobre o tema que estamos tratando. Mas, infelizmente, isso está acontecendo e nós precisamos falar de assuntos delicados, até por respeito àqueles que estão perdendo a vida nesse conflito. Rodrigo, você sabe que estávamos no meio da festa de Shmini Atzeret, na festa de Simchat Torah, onde nós concluímos a leitura dos rolos da Torá. Um momento de festa, um momento de alegria. Eu estava aqui na sinagoga, em São Paulo, totalmente desconectado do celular, do WhatsApp, das notícias, da internet, mas as notícias chegaram até nós. E naquele momento, a primeira coisa que a gente fez foi chorar, foi rezar, foi clamar a Deus para que os nossos irmãos em Israel parem de sofrer nas mãos dos terroristas, para que os nossos irmãos em Israel sejam libertados, para que os sequestradores libertem os nossos reféns, que até o dia de hoje, nessa entrevista, já passaram de 200. 1.400 mortes, Rodrigo. 1.400 almas ascenderam ao Shamaim, ascenderam aos céus. Igual você falou brilhantemente hoje comigo no WhatsApp durante o dia. Eles morreram al Kiddush Hashem. Eles morreram, mas a morte deles santificou o nome de Hashem. Porque, através dessa chama que acendeu aos céus, o mundo está se conscientizando sobre o que é o Hamas, sobre o que é o terrorismo e sobre o mal do antissemitismo. Que nossos avós, nossos bisavós, eu sou neto de sobrevivente do Holocausto, e eles sempre falaram para nós repetirmos incansavelmente os horrores do nazismo, para que nunca, nunca, nunca isso aconteça novamente, não só contra o povo judeu, mas contra qualquer outra nação, cultura, raça. E, infelizmente, nos dias de hoje, eu jamais imaginei que eu iria precisar estar de forma constante, transmitindo lives, dedicando os meus programas, dedicando as minhas mídias, igual você e outras lideranças estão fazendo, para conscientizar a população sobre o óbvio, Rodrigo. Infelizmente, o óbvio, ele só é óbvio quando ele é dito. E nós precisamos dizer a verdade sobre o que é o Hamas e a sua ameaça, não só contra Israel, mas contra o mundo inteiro. Exatamente. É bom colocar, Rabino, que a gente sempre repete isso, porque a repetição também é forma de aprendizado. Então, o que eu vou dizer aqui não é uma novidade, mas é uma verdade que precisa ser enfatizada. Não é uma guerra de Israel contra os palestinos, é contra uma organização chamada Hamas, que não representa os palestinos, apesar de estar ali dentro da faixa de Gaza, apesar de ter sido eleita
alguns dizem que foi um golpe de Estado que aconteceu em 83, outros falam que foi através de uma eleição honesta, que eles foram reeleitos, não importa. Era um grupo político que tirou o Fatah do poder e eles assumiram o poder e eles não querem, de maneira nenhuma, negociar a paz, eles não querem o direito à terra. Essa é a bandeira que é colocada na internet. Mas eles querem o ódio, exterminar Israel. Isso já está claro nos estatutos do Hamas, que estão aí fáceis de serem lidos em qualquer idioma. Hoje, até com o Google Tradutor, você pode traduzir. Os estatutos do Hamas está ali a erradicação do povo de Israel e, por tabela, do povo cristão também. Porque, diga-se de passagem, sim, nós temos 7% dos palestinos que são cristãos e que também sofrem sob a tutela de um Estado extremamente islâmico. Então, quando a gente fala a causa do povo palestino, você tem que lembrar que 7% são cristãos. Sim. E como é que os cristãos ficam nas mãos de um poder que quer colocar com peso a lei da Sharia? Eu achei interessante, Rabino, o seguinte: um grupo que pega uma boneca de silicone e simula como sendo um bebê que foi morto, é capaz de qualquer coisa. Tá certo? E já foi provado, eu conversei inclusive com um especialista em artes plásticas, que ele viu o vídeo, ele falou, isso aqui é uma boneca de silicone, eu faria melhor, essa aqui ainda está mal feita ainda. Essa está mal feita. Então alguém que tem a coragem de pegar um boneco de silicone para simular uma criança que Israel havia matado, um grupo que tem a coragem de, num acidente de um foguete, destruir um hospital e colocar a culpa em Israel, esse grupo pode ter coragem de mentir sobre qualquer coisa. E é lamentável, Rodrigo, que a gente acaba escutando, por parte da mídia, mas entristece os nossos corações, sobre Israel estar sendo associado à palavra genocídio, sendo que nós sabemos o que é genocídio. O povo judeu vivenciou o que é genocídio na Alemanha nazista. 6 milhões de vidas, 6 milhões de almas, 6 milhões de judeus foram exterminados, assassinados, levados a campos de concentração. Cientistas, artistas, filósofos, médicos, advogados, crianças, jovens, velhos, idosos, não só judeus, homossexuais, negros, ciganos. Isso é genocídio, quando um grupo levanta uma bandeira de aniquilar um povo, de aniquilar uma nação. Então, essa inversão de papéis, né, essa deturpação da mídia entristece os nossos corações, sendo que Israel, nesse momento, está, como você bem falou, mirando alvos terroristas, avisando antes de atacar, pedindo para que a área seja evacuada. Você já viu uma nação avisar antes de atacar, antes de começar um ataque? Nessa guerra da Rússia e a Ucrânia, a Rússia avisou antes de atacar. Israel, pelo seu lado humanitário, pelo valor à vida que nós temos enraizados dentro dos nossos corações, por intermédio dos valores milenares da Torá, nós damos valor a uma vida. E o episódio do Gilad Shalit comprovou isso, quando nós trocamos um soldado por 1000 terroristas. E eles se aproveitam do nosso humanismo. Eles se aproveitam e se escondem atrás desses hospitais que você falou. Eles se escondem atrás dos civis. A Embaixada de Israel divulgou um áudio de um palestino entrando em contato com as forças de defesa israelenses para pedir ajuda porque não estavam deixando ele evacuar o local. Quem são os responsáveis pela morte desses inocentes, se não o Hamas? Porque Israel está protegido pelas leis internacionais de guerra. Israel está defendendo a vida dos seus civis. Israel está mirando apenas e exclusivamente alvos terroristas. Israel está avisando antes de começar os ataques, mas ninguém está abrindo as fronteiras para que essa área seja evacuada. Israel está num momento de guerra, uma guerra muito sensível, porque o nosso inimigo não só quer morrer, como não dá valor à vida, Rodrigo. Inclusive, eu aproveito até o momento e eu vou até quebrar o paradigma aqui. Eu estou num programa que é conduzido por um grande amigo, permita-me chamá-lo até de irmão, Ravi Sani, que é um rabino, e eu não vou aqui apenas lamentar ou fazer um momento de reverência às vítimas do lado de Israel. Sabe por quê, Rabino? Tem criança também que foi morta do lado palestino,
tem pessoas inocentes que foram mortas. Agora, o ponto é o seguinte: importante quando enfatizar os nós responsáveis acentuamos por a essa morte. crítica, é esse que é o ponto. Quando nós criticamos aqui o Hamas, nós não estamos pegando a causa israelense. Exato. Nós estamos pegando a causa de todos que são vítimas do Hamas. Nós e uma estamos história que é condenando o terror. contada, o terror. Há muitos palestinos, não são poucos, que também são vítimas do Hamas. Por quê? Eu vou fazer uma comparação aqui, ela não é panfletária. A população de Gaza que vivia sob a tutela do Hamas não era muito diferente da população de uma comunidade do Rio de Janeiro ou São Paulo que vive num lugar dominado pelo tráfico. Se você tem um líder, um traficante no morro, e ele domina o morro ali, aquele traficante, e quem mora em comunidade, pode confirmar que eu estou falando a verdade. Às vezes ele tem aquele traficante no morro ali, o traficante dá a cesta básica no Natal para as pessoas, paga estudo para algumas crianças ali, ajuda a construir creche, só que ele guarda armas na casa de pessoas do morro, ele esconde drogas na casa dos populares. Se alguém fizer qualquer coisa que vá contra a lei do tráfico, essa pessoa é morta, ela é levada para o tribunal do crime, ela é assassinada friamente, ela não tem direitos. Se tem uma outra comunidade que morre num bairro dominado fugiu agora o nome que dá também, quando você tem os traficantes e tem policiais corrompidos também, milícias, esse é o nome, que moram num bairro dominado por milícias, eles também são vítimas. Ou seja, quem é a vítima do tráfico de drogas? Tanto a pessoa que mora fora da comunidade, quanto aquele cidadão que é trabalhador, honesto, e está dentro da comunidade, vendo troca de tiros às vezes, vendo a casa dele sendo tomada por um traficante, porque ouviu uma conversa que a filha dele ligou para a polícia, qualquer coisa parecida. Então, essa comparação que eu estou fazendo é justamente o que muitos palestinos sofriam e sofrem ainda na mão do Hamas. Sim. Então, quando alguém fala o seguinte, vocês só falam do lado de Israel, esquece o lado da Palestina? Não. Pelo contrário, eu quero acentuar os que sofrem do lado da Palestina. O ponto é quem está causando esse sofrimento. Esse grupo chama-se Hamas. E não podemos, de maneira nenhuma, confundir crítica ao Hamas, crítica àquele palestino de bem, trabalhador, que quer viver em paz com Israel e que não tem nada a ver com esse terrorismo e que foi até impedido de migrar para o sul, porque eles colocaram caminhões na estrada impedindo a população de evacuar, porque eles queriam, quanto mais pessoas civis morrerem nessa guerra, melhor é para o Hamas, porque eles vão fazer a propaganda antissemita, a propaganda contra Israel. Porque eles vão falar, olha, Israel matou. Eles não vão contar que eles impediram a população de sair. Eles não vão contar que foi um míssil deles que caiu no hospital. Eles não vão contar que aquela boneca era de silicone. Então, para o mundo vai passar a ideia que Israel é que é o assassino, o genocida, etc. Então, existe uma propaganda tão perversa como a propaganda de Joseph Goebbels. Tão perversa quanto. Aliás, permita-me dizer que a propaganda de Goebbels era menos perversa por uma coisa. Goebbels era honesto em falar, queremos acabar com os judeus e ponto. O Hamas, ele diz no estatuto que quer acabar com os judeus, mas para a mídia, eles dizem que querem comprar a causa palestina. Nesse aspecto, eu nunca pensei que eu ia dizer isso, eles conseguiram ser piores que os nazistas. E é o desafio, esse é o nosso desafio, explicar para pessoas, universitários, jovens, que estão associando o Hamas à causa palestina. Sendo que você acabou de fazer uma colocação importantíssima, israelenses e palestinos querem a paz. Israel principalmente, mas o Hamas não quer a paz. O Hamas quer o extermínio de Israel. Dentro do seu estatuto, isso está enfatizado, o extermínio dos judeus. Eles convocaram, no dia 13 de outubro, matança de judeus espalhadas pelo mundo. E eu sei disso, porque eu estava nos Estados Unidos, numa agenda internacional de palestras, e a sinagoga onde eu rezei Shabat, o governo precisou disponibilizar viaturas. Por quê? Porque um dos líderes do Hamas convocou uma matança de judeus pelo mundo. Eles não escondem o seu objetivo. A causa palestina que eles estão enfatizando é uma causa sem Israel. É uma causa onde Israel não vai existir. E isso nós não permitiremos. Israel é uma nação soberana
Israel tem o seu direito de existência, Israel é uma nação que exporta tecnologia, ciência, inovação, valores para o mundo inteiro. E se nós analisarmos a história, você tem propriedade para enfatizar e pontuar em cima do que eu vou falar agora, durante décadas Israel esteve disposto a dialogar, durante décadas Israel esteve disposto a entregar 97% do que eles queriam, mas em nenhum momento o Hamas permitiu. Em todas as ocasiões, o Hamas atacou, o Hamas agiu, porque eles não querem a paz, eles não querem dois estados, assim como Israel aceitou lá em 1947, dois estados. Eles não querem Israel, eles não querem que Israel continue existindo. E quando isso acontece, não há outra alternativa a não ser proteger, a não ser defender. O exército de Israel recebeu essa nomenclatura, as forças de defesa. Israel não tem um dos exércitos mais fortes e preparados do mundo porque quer, e sim por necessidade, porque Israel é a única nação do mundo que até hoje precisa justificar a sua existência, o seu direito de existir e se defender por se defender. Inclusive nessa guerra, Rodrigo, você que é um pastor e eu sou um rabino, nós não podemos deixar de enfatizar os milagres que aconteceram nessa guerra em 1948, a Guerra da Independência, quando Israel foi atacado por todos os países árabes ao mesmo tempo e milagrosamente venceu essa batalha, declarou a sua independência e até hoje quer existir. Até hoje só quer uma coisa, continuar existindo para solucionar, para exportar valores e para iluminar o mundo. Vamos deixar bem claro que essa guerra de 48 foi novamente Davi contra Golias. Porque o Israel de 48 não é o Israel de 2023. Recém-nascido. O Israel de 48 é recém-nascido, sendo que a maior parte dos que estavam ali eram sobreviventes de Hitler. Sim. Eram pessoas que estavam com trauma ainda do Holocausto, que estavam sozinhos, eram órfãos. Tem um kibbutz em Israel, eu esqueci o nome dele, talvez você vai me ajudar, que ele foi fundado por órfãos do kibbutz. Eu estive nesse kibbutz e foi uma experiência muito marcante para mim, porque eu estava entrevistando uma senhora ali, quando um rabino de Nova York estava ouvindo, e ele me pediu licença para contar a história dele, e ele disse que a mãe dele estava na barriga da avó dele em 48. Olha aí. E a avó dele estava na fila para ser examinada por quem? Por Yosef Mengele. E você sabe o que acontece quando o Mengele examinava mulheres grávidas. E ele foi fazer uma viagem, ela ficou no hospital com mais 2 grávidas, e alguém havia falado assim, olha, fica aqui então até o Dr. Mengele voltar. E ele ia fazer atrocidades com elas. Um homem de branco, que elas não sabem quem é até hoje, apareceu, as tirou do hospital, mandou que elas corressem para uma casa, elas correram, pegaram um abrigo, e é interessante que ninguém dessa casa viu quem era esse homem branco que as tirou do hospital. E quando eu perguntei para o rabino quem era esse homem de branco, ele só apontou para a mãe e falou para cima, falou Hashem, que é uma maneira respeitosa de se referir ao Criador. E é interessante que ele diz que 1 mês depois a guerra acabou. Se não fosse aquele homem de branco que as tirou dali, ele falou, a minha avó teria sido terrivelmente, esquartejada pelo Mengele, a minha mãe estaria naquela barriga e eu não estaria aqui. Agora, eu quero aproveitar essa guerra de 48, Ravissani, para corrigir algo que muita gente fala aí, e depois dessa correção eu quero fazer 2 observações do que está acontecendo hoje. Primeiro vem a correção. É muito dito por aí, mas o povo, eles colocam sempre tudo que o Hamas faz e eles querem amenizar com uma conjunção adversativa, mas, não realmente, Hamas exagerou, mas, aí depois vem com toda uma ladainha do mas, e o mas coloca essa inverdade histórica. São 7 décadas de opressão em que Israel não reconhece as terras da Palestina. São 7 décadas em que Israel não reconhece o acordo que foi feito pela ONU, na verdade, a Liga das Nações Unidas, em 48. Vamos corrigir isso? Se você der uma olhada no Google, você vai ver que quem não respeitou a divisão das terras palestinas não foi Israel. Foram o Egito e a Jordânia. Porque aquele pedaço que hoje é a faixa de Gaza ficou nas mãos do Egito, até mesmo depois de a ONU, na época era a Liga das Nações Unidas, reconhecer como território dos
palestinos. Os egípcios não entregaram. Todo o pedaço que está na faixa de Gaza estava na mão do Egito. E boa parte da Cisjordânia até Jerusalém, estava nas mãos da Jordânia. Então, quem não entregou a terra para os palestinos foi o Egito e a Jordânia. Israel só foi recuperar essa parte, até inclusive Jerusalém, em 1967, muitos anos depois, quando teve a Guerra de 6 Dias. E mesmo assim, Israel só foi até Jerusalém e lutou contra a Jordânia pelo seguinte motivo: havia judeus passando fome em Jerusalém. E olha o que é kamikaze na filosofia judaica. Na guerra lá do Japão, o kamikaze é aquele que pega o avião, ele sabe que vai morrer, ele faz um ritual da morte e joga o avião ali no inimigo e explode com tudo. O terrorista árabe é aquele que vai, explode e vai junto e leva o inimigo. Israel não foi um suicídio, mas o que eu posso chamar de kamikaze foi o seguinte: vários caminhões saíam de Haifa e Tel Aviv blindados. Sabe para quê? Para matar o inimigo? Não. Para levar comida e água para judeus que estavam passando fome e sede em Jerusalém, e a Jordânia não deixava que desse suprimentos a eles. Então esses caminhões iam em comboio, em alta velocidade, sabendo que ao longo do caminho os soldados jordanianos iriam explodir muitos daqueles caminhões. Então aqueles motoristas, 20, 30, já faziam ali uma oração de despedida, porque eles sabiam que alguns deles morreriam na beira da estrada, porque a tática era o seguinte: se o meu caminhão for explodido, o de trás já toma a dianteira e corre o máximo que puder, e se ele for explodido, o outro corre, para que pelo menos uma parte dos caminhões chegue até Jerusalém. Foi essa a situação. E então, em 67, quando Israel atacou e tomou a cidade de Jerusalém e empurrou a Jordânia até para depois do Rio Jordão, Israel pegou as terras que a Jordânia estava administrando e muitas terras que eram dos palestinos, os judeus já tinham comprado. E, ao mesmo tempo, Israel também tomou a faixa de Gaza e tomou a Península do Sinai. Por quê? Porque o Egito estava invadindo e a Jordânia. E em 73 você vai ter uma outra invasão pelo norte, lá com a Síria, com as colinas de Golã, que queriam acabar com a água de Israel. Foi por isso que Israel tomou. E mesmo assim, Israel devolveu, nos anos 70, a Península do Sinai para o Egito, entregou a faixa de Gaza para os palestinos e reconheceu várias partes do território da Cisjordânia para os palestinos, como Jericó, Belém. Ou seja, quem entregou a terra para os palestinos foi Israel, porque a Jordânia ficou dominando e o Egito também. Essa foi uma correção histórica. E os dois elementos que eu queria colocar, Ravissani, até para você também dar a sua contribuição, e o pessoal pensar, é o seguinte: disse por aí que Israel estava oprimindo a faixa de Gaza, que cortava tudo deles. Pelo contrário, quem manda água para lá, quem manda eletricidade, quem manda tudo é Israel. Agora faça uma conta. Diz que a faixa de Gaza é o lugar mais miserável do mundo, inferior a muitos países pobres da África, que o esgoto corre a céu aberto e tudo mais, etc. Tudo bem. Mas raciocine comigo. Eu fiz uma conta, eu fiz uma pesquisa, Ravissani, eu não sei hoje, mas quando teve em 2006 a guerra contra o Líbano, eu estava em Israel. Eu também. E naquela época eu tinha a informação que, na moeda de hoje, o equivalente para lançar um míssil, um foguete, é R$50 mil. Estou colocando já em reais. Cada foguete custa R$50 mil o lançamento. Lançou um, você já está com R$50 mil de dívida. Lançou dois, R$100 mil de dívida. Eu estou falando, então, R$50 mil, estou falando de $10 mil por foguete. Tá certo? $10 mil por foguete lançado. Isto em 2006. Nós temos que aplicar uma correção nesse valor. Mas vamos ser bonzinhos aqui. Vamos deixar $10 mil. Foram milhares de foguetes lançados de Gaza de uma só vez. Se cada foguete desse custava $10 mil, faça conta quanto que custou milhares de foguetes sendo lançados de Gaza. Então, veja bem. Se Gaza tem dinheiro para construir milhares de foguetes a preço de $10 mil o lançamento, detalhe, eu não estou falando que o foguete custa $10 mil. $10 mil é quanto custa o lançamento dele. Aí você tem que colocar o preço
da fabricação do foguete, do armazenamento dele. Ora, eles têm dinheiro suficiente aí, eles têm mais dinheiro bélico do que muitos países do terceiro mundo. Tá certo? Eu não sei se o Brasil tem esse pacote de dinheiro agora para lançar milhares de foguetes. Então, será que lá não tem dinheiro mesmo? Ou o dinheiro do Hamas, em vez de ser usado para beneficiar a população palestina, o Hamas está usando esse dinheiro para atacar Israel? Então, não é que não tem dinheiro. O dinheiro tem, mas é para foguete, não é para saneamento básico. Então, é só isso aqui que eu queria levar as pessoas a pensarem e colocar bem claro. O que você faz com o cidadão palestino que sofre na mão do Hamas? Então, eu queria fazer essa correção histórica, Ravissani, e colocar esse detalhe. Ah, tá aí o último detalhe que eu estava esquecendo. O Hamas, eles são loucos, são terroristas, mas não são idiotas. Eles sabiam que não iam conseguir militarmente brigar com Israel. E o número de homens que invadiu ali não é o suficiente para que eles vencessem Israel. Então, essa ideia que eles estavam tentando se defender é mentira, porque eles não iam conseguir defender com aquilo, eles sabiam que Israel iria entrar em Gaza para retirar os reféns. A ideia deles era justamente criar uma guerra mundial. Sim. Porque eles sabiam que a partir do momento que Israel entrasse em Gaza, eles iam criar uma propaganda vitimista, iriam atrair a atenção do mundo para si e de outros países islâmicos para entrar na guerra. Então, o Hamas, quando aprontou aquele ataque, na minha opinião, eles sabiam que eles não iam ter situação para combater Israel. Aquele ataque foi para provocar um novo Pearl Harbor e nós termos a Terceira Guerra Mundial. Eu tenho essa convicção comigo. Além, Rodrigo, querido irmão, de aumentar a onda de antissemitismo pelo mundo, que isso nós estamos presenciando lamentavelmente. É importante enfatizar também os acordos de 1990, né, os acordos de Oslo, onde Israel estava sempre disposto a que a independência de um Estado palestino se concretizasse. Em 2000, devolveram 97% dos territórios que eles desejavam. Israel sempre esteve disposto ao diálogo, Israel sempre esteve disposto aos acordos, e o Hamas sempre, por pregar apenas um e o extermínio do outro, interferiu e prejudicou assim, igual nós precisamos enfatizar incansavelmente, o povo palestino. São 2 milhões de palestinos naquela região. Então o Hamas não tem apenas 202 reféns israelenses. Ele tem 2 milhões e 202. 202 reféns em 212, na verdade 212. Até o dia de hoje. 212 reféns israelenses. E agora, israelenses e israelenses de outros países. Exatamente. E agora chegou na minha tela aqui que libertaram mais 2. Mas isso não faz com que eles se transformem em humanitários. Pelo contrário, a crueldade é tamanha, nós iremos escutar da boca desses reféns libertados de que maneira os reféns estão sendo tratados dentro da faixa de Gaza. Esse bloqueio que você falou, é importante a gente explicar que Israel não só fornece a energia, a água, a eletricidade, como também palestinos entram para trabalhar no país. Palestinos entram e são empregados, fazem parte da economia. Esses bloqueios, eles só existem para impedir o terrorismo, para impedir que ferramentas cheguem nas mãos das pessoas erradas. E é óbvio que agora, no meio da guerra, desde o dia 7 de outubro, os bloqueios eles vão ser intensificados. Mas até então, você brilhantemente levantou esse ponto. Eletricidade, água, abertura para que eles entrem em Israel e trabalhem. Israel é uma democracia, e você sabe como arqueólogo que é, como guia turístico que é, como todas as culturas convivem em paz dentro de Israel. Como na Cidade Velha, nós conseguimos enxergar uma tela, um belo mosaico, onde todas as culturas, todas as crenças e todas as religiões estão lá exercendo e praticando e vivenciando a sua fé em paz. Israel é a única democracia no Oriente Médio e o Hamas precisa ser nomeado como de fato é, terroristas. Nos entristece que alguns países e algumas células e alguns órgãos se recusam a chamar o Hamas de terroristas e sim de combatentes
e de resistência, né? Isso é uma grande mentira. Isso é inadmissível. Rodrigo, essa semana nós leremos na Torá, quando o programa for exibido, não mais, mas nessa semana que estamos gravando a sua participação, nós leremos o vínculo do povo judeu com a terra de Israel. Eu não estou falando que outras nações não têm direito, eu não estou falando que a Palestina também não tem o seu direito, é o que mais queremos, é que a Palestina também seja privilegiada e também seja reconhecida como um Estado. É o que Israel mais quer e a história comprova isso. Mas nessa semana nós leremos algo que comprova o direito do povo judeu e a essência e a conexão espiritual que o povo judeu possui com a terra de Israel. Deus testou Abraão 10 vezes, Avraham Avinu, nosso patriarca. E essa paraxá é Parashat Lech Lechá. Justo essa semana, no Shabat, nós leremos mesmo, né? Lech Lechá, Me'artzecha, Essa é Beit Avicha, Ilaretz Asher Areka. Deus fala, Abraão, sai da tua terra. Sai por ti mesmo na força, pra né? Você, vai por ti, bem, né? Lechá, para o teu bem, Letovatcha, Leanatcha, para o seu bem, diz Rashi. Para onde? Primeiro sai da tua terra, da tua pátria, da casa do teu pai. Quer dizer, da terra, da pátria e do local mais íntimo na vida de um ser humano, a casa dos pais. Se desconecta de tudo. Mas para onde eu vou, ele diz? Elaaretz Asher Areka, para a terra que eu lhe mostrarei. Que terra é essa? É a terra de Israel. Quando Avraham sai, sem entender o motivo, porque ele estava lá em Haran, com Sarai, aproximando as pessoas para o caminho correto, apresentando o monoteísmo para aquela geração de idólatras. Quando ele sai sem entender a razão, porque ele estava tendo êxito na sua missão, ele e a sua esposa. Tanto que a Torá escreve, Etanefesh asher asu beharan, eles levaram consigo a alma que eles fizeram em Haran. Mas como assim? Quem fez as almas? Foi Deus, não eles. Não, mas eles ensinaram a Torá para eles. Então, quando você ensina a Torá para alguém, é como se você tivesse criado aquela pessoa, porque ela nasce de novo. É uma nova vida, é uma nova natureza, é uma nova fase. Então, ele devia estar se perguntando, por que eu vou sair de Haran agora, se a minha palestra está lotada? Se as pessoas esperam na fila para entrar, para conseguir um lugar na minha prédica? Por que eu tenho que sair agora, com 75 anos? E ele foi, sem perguntar, sem questionar. E quando ele chega lá, ainda tem fome na terra. E ele não reclamou. Isso mostra que o vínculo de Abraham com a terra de Israel naquele momento transcende o presente. E ele, como patriarca de Israel, ele também é o patriarca que vai fornecer não só características físicas de um pai para um filho, como também características espirituais. E essas características espirituais podem ser manifestadas no desejo, no amor, na conexão que o povo judeu tem com a terra de Israel. Nunca os judeus abandonaram Israel. Nunca Israel saiu dos nossos lábios em orações. Nunca a terra de Israel deixou de ser o local, a região, o território onde as orações dos judeus dos 4 cantos do mundo são direcionadas, Jerusalém. Todos os dias nós rezamos, depois das nossas refeições, o Vnei Yerushalayim Mirakodesh, que a cidade de Jerusalém, a sagrada cidade de Jerusalém seja reconstruída, que a gente volte para a nossa terra. Que os nossos olhos presenciem esse momento que os judeus vão voltar para a terra de Sion com a sua piedade. Então, eu não estou falando que as outras nações não têm o direito de estarem e de viverem lá, mas o direito que Israel possui, historicamente, Rodrigo, como arqueólogo, eu quero que você fale agora, não como teólogo, como arqueólogo. A arqueologia comprova que o povo judeu merece e sempre esteve vinculado com a terra de Israel. E não é à toa que o Ben Gurion, Davi Ben Gurion, o primeiro-ministro de Israel, quando foi questionado na convenção, perguntaram para ele, por que você quer a terra de Israel para o seu povo, o povo de Israel? Qual que é a tua argumentação? Qual que é a prova? Nos convença. Se você está alegando que a casa é sua, que o imóvel é seu, mostra a escritura. Qual que é a escritura? E aí ele pegou o quê, Rodrigo? A Torá. A Torá. O Tanakh. E ele mostrou, essa é a escritura.
Está aqui a história do meu povo com essa terra. O povo judeu tem a terra de Israel como seu lar. E isso precisa ser enfatizado, principalmente agora, quando querem exterminar o nosso povo e desvincular a nossa terra da nossa essência. Não estou desmerecendo as outras nações que merecem também viver e receber a sua independência, mas não às custas da nossa independência, não às custas do nosso país, não às custas da nossa permanência na terra de Israel desde o patriarca Abraão. A arqueologia prova isso. Com certeza. Tanto é que a gente até ri quando o pessoal fica colocando algumas inverdades aí, agora já virou até piada no nosso meio. Porque esses dias o presidente de um país aqui da América Latina teve a desdita de falar que Jesus era palestino. Aí o pessoal começou a brincar na academia, né? Jesus é palestino, não existiu o Templo de Salomão, o Holocausto também não aconteceu, e quem me contou isso foi o Coelhinho da Páscoa. Então, quer dizer, não faz sentido isso. Nós temos a comprovação histórica da presença de Israel há milênios. Vou dar alguns exemplos para vocês. Por favor. Inclusive, um deles aqui, olha que interessante, uma das questões que nós tínhamos é, olha, como é que vocês provam que o povo de Israel já tinha atividade de escrita ali? Uma aluna, inclusive, de uma instituição adventista do Tennessee, encontrou em Laquis, que é onde a nossa equipe está escavando. Esse ano nós escavamos em Laquis, e tem uma equipe da Universidade Hebraica de Jerusalém, junto com a Universidade Adventista do Tennessee e agora do NASP também, escavando em Laquis. E para quem está nos assistindo, Laquis, na época da monarquia de Israel, foi a segunda maior cidade da Judéia depois de Jerusalém. Era Jerusalém e Laquis. E Laquis foi tomada pelos assírios. Laquis, eles encontraram lá um pente. Ela pensou que era um pedaço de osso. E, inclusive, está no Museu de Israel agora. E quando viram, esse pente, esse osso, na verdade, era um marfim, era um pente, e ali está a mais antiga inscrição proto-hebraica, datada de 1500 antes da Era Comum. A inscrição alfabética que nós tínhamos encontrado em terra de Israel, que é o anterior ao hebraico que nós temos hoje, datava do século X antes da Era Comum. Agora eu estou falando de 5 séculos antes. Então, isso tudo já vai nos ajudando a costurar a terra de Israel. Em Jerusalém, nós temos ali abaixo da cidade de Davi, um lugar que até o Eli Shukron, que é um arqueólogo muito importante, chama aquele lugar de Templo Zero, porque nós temos ali todo o estilo de um culto que é muito similar àquele que Abraão teve quando encontrou-se com Melquisedeque, rei de Salém. Então, as leis que Abraão seguiu, os traços, Davi, nós temos a estela de Tel Dan comprovando a existência do rei Davi. Hoje nós temos comprovação arqueológica do reino unificado de Davi, a cidade de Hirbert Keiafa, Laquis, Hatzor, e outras mais que eu poderia citar aqui, Megiddo, são cidades que comprovam o reino unificado de Israel. E eu vou mais além, Rabino. Se eu for ser coerente com a arqueologia, não quero entrar nos méritos políticos hoje, mas pela arqueologia, o território de Israel seria uma boa parte do que hoje é Jordânia e Síria. Pertenciam também ao Reino Unificado, que nós temos traços de judaísmo nesses territórios também. Agora, a bem da verdade, eu também tenho que deixar claro na linha do tempo que nunca houve um país chamado Palestina. O que acontece? A terra de Israel, ela foi várias vezes expropriada dos israelitas e depois eles conquistavam de volta. Então vamos colocar rapidamente aqui em 1 minuto de história. Vou tentar reduzir 5.000 anos de história em 1 minuto, tá bem? Começamos com Abraão. Então, com Abraão, você tem pela primeira vez o nome hebreu, que aí tem 2 hipóteses que as pessoas pensam, que hebreu podia vir de Eber, que era o ancestral dele, ou podia vir de Ivri, que significa aquele que veio da outra margem, do outro rio, porque ele veio lá da Mesopotâmia. E que nadou contra a correnteza. Exatamente. O mundo inteiro estava numa margem e ele estava na outra. E ele estava na outra. Mesmo porque eu quero até abrir um parêntese nisso que o Rabino falou, que é importante. Muitos brasileiros que vão comigo para Israel, a primeira situação deles é de desapontamento. Eu vou explicar por quê. Porque quando eles vão conhecer, primeiro eu levo para conhecer o Negev, o deserto da Judeia, depois a Galileia, depois terminar com o grande
como diz assim, a grande cereja que é Jerusalém. Mas quando eles veem aquele deserto, eles falam assim, poxa, que decepção. A gente pensava que era tipo a floresta amazônica, porque fala a terra que manda leite e mel. E a resposta que eu dou, Ravi, é a seguinte, mas é justamente por isso que é o milagre. Se Hashem desse para o povo uma terra com toda a riqueza da floresta amazônica, e Israel fosse hoje um país de primeiro mundo, onde é que está a novidade? Onde é que está o Onde é que milagre? estão as profecias Sabe? se concretizando? Onde é que estão as profecias concretizando? Então, o milagre está justamente em uma terra que não tinha aparentemente valor algum, como ele bem colocou, era o oposto, porque Abraão, se eu esquecer o chamado divino, se eu esquecer o Lech Lechá e ficar apenas do ponto de vista humano, Abraão estava fazendo o pior negócio da vida dele, porque ele Sim. estava sendo da Mesopotâmia, Sim. entre rios, que era um lugar fértil, para ir para um território que, no Israel atual, 63% são desertos. Sim. E tem muita escassez, tanto é que ele tinha que ir para o Egito comprar comida, e depois Sim. Jacó também. Por isso que foi, Bom, por então, isso que isso foi considerado um teste para ele. exatamente, Pela um teste e o dificuldade. milagre, a Sim. profecia, exatamente. Então, quando Abraão chega nessa terra, ele recebe o apelido de, olha, o que nadou contra a correnteza, o que veio de outra margem, o hebreu. E hebreu ficou o apelido dele, assim como nós apelidamos aqui no Brasil, olha, o Chico Mineiro, o João Baiano, não tem muita gente que trabalha na construção civil, se chamou o João Baiano, o Chico Mineiro, um apelido em relação à origem dele, Abraão recebeu o apelido, o hebreu. E esse nome hebreu ficou com eles por muito tempo, e a esse nome hebreu foi acrescentado o seguinte, quando Jacó luta, na sua luta espiritual ali, e ele tem o seu nome não modificado, não trocado, porque ele continuou se chamando Jacó, mas ele teve um novo nome agora, adicionado, o nome Israel, os 12 filhos de Jacó, que vão ser os ancestrais da primeira divisão do território, que são 12 tribos, na verdade 13, porque tem a tribo de Levi e a tribo de José, ficou como 2 filhos. Mas a rigor são as 12 tribos. Nós falamos... Exatamente. Os 12 filhos de Israel, as 12 tribos de Israel. Nós temos mais uma comprovação que Israel já estava lá, porque no Egito você tem a estela de Merneptah, ou Meremptah, que foi um faraó da 19ª dinastia. E nessa estela, o faraó já conta que ele guerreou contra Ashkelon e Israel. Então, já existia Israel na época, eu estou falando aí de 2370 antes da Era Comum. Bom, então agora você já sabe o que é Abraão, o que é hebreu, você já sabe o que é Israel, as 12 tribos de Israel. Na época, depois da morte de Salomão, 10 tribos ficaram ao norte, 2 tribos ficaram ao sul, porque elas romperam. O norte ficou conservando o nome Israel, e o sul ficou conservando o nome Judá. Tinha o rei de Israel, o rei de Judá. Então eles sempre brigavam. E daí vem o nome Yehudim, judeus, Judá. Judeus, exatamente. Mas judeu ainda vai vir um pouquinho ainda para frente. Eu vou explicar por quê. Porque em 722 antes da Era Comum, os assírios destroem o reino de Israel, destroem as 12 tribos, e aí o que sobrou foi a tribo de Judá e a tribo de Benjamim e meia tribo de Levi, alguma coisinha ali. Como a maior parte que sobrou foi Judá, a partir do 6º século para cá, você já não tem mais essa distinção. Ah, você é da tribo de Dan, você é da tribo de Naftali, você é da tribo de... Vocês todos são judeus. Quando Nabucodonosor vem destruir Jerusalém, ele já chama todos indistintamente de judeus. E assim ficou até a época romana. Agora vamos continuar. Em 132 de nossa era, Adriano, o imperador, ele sufocou a rebelião de Bar Kokhba, que seria um revolucionário judeu, e para vingar dos judeus, eles mudaram o nome da região. Jerusalém deixou de se chamar Jerusalém e passou a se chamar Ilha Capitolina, que é um nome pagão. E a terra dos judeus passou a se chamar Síria-Palestina. Por que esse nome Palestina? Foi uma maneira de caçoar dos judeus, provocar os judeus, chamando a terra pelo nome dos principais inimigos da época monárquica, que eram os filisteus, os filisteus. E é interessante que esse nome Palestina é uma latinização de Pelechet em hebraico.
latinização é diferente de tradução. Só para o pessoal entender, tradução é o seguinte: se eu falo agora, Ravissani, eu vou mandar para você um e-mail, eu estou falando em inglês. Se eu falar, Ravissani, eu vou mandar para você um correio eletrônico, eu traduzi a palavra e-mail. Agora, se eu falar, Ravissani, eu vou te mandar um e-mail, eu estou aportuguesando a palavra americana. Sim. Então, você sabe agora a diferença entre o original, a tradução e a adequação. Palestina foi a latinização do hebraico Pelechet, lembrando que, em hebraico, a letra P e a letra F é a mesma letra, só muda se você colocar um dagesh dentro, que é um pontinho, ou tirar. Então, Palestina é a mesma coisa de Filistina, Sim. terra dos filisteus. E aí, aquele povo que ele começou a colocar para morar ali, ele que artificialmente deu o nome de filisteus para eles. Então, o palestino, na verdade, ele é um filisteu, mas etnicamente o palestino não tem nada a ver com o filisteu, eles não são da mesma origem dos filisteus. O nome palestino é um nome artificial, assim como o índio foi dado para os nativos do Brasil por um erro de acharem que chegaram às Índias. Depois disso, vieram os egípcios, os persas, depois dos persas vieram as cruzadas, aí os cristãos ficavam brigando com o muçulmano, mamelucos, Império Turco-Otomano, de 1517 até 1917, mandato britânico, e aí depois do mandato britânico, criação do Estado de Israel. Não houve, em nenhum desses períodos, um país chamado Palestina que foi, assim, tomado por Israel, invadido por Israel. Eu fiz um resumo aqui apenas para o pessoal entender. Perfeito. É importante enfatizar que durante todo esse período, querido Rodrigo, sempre houve comunidades judaicas na terra de Israel. Sim, isso é importante dizer. Nunca deixou de haver judeus ali. Nunca deixou de existir a povoação judaica na terra de Israel. E você, brilhantemente agora, mostrou, arqueologicamente falando, com evidências históricas incontestáveis, de que o povo judeu tem uma relação, uma conexão histórica com essa terra. E, novamente, eu não quero desmerecer o direito de outras culturas habitarem a terra, mas não às custas do direito de Israel viver e ter o seu país, o seu Estado, tão importante hoje, não só para a segurança do povo judeu, mas também para o bem da humanidade. Rodrigo, você me fez lembrar, você me fez viajar no tempo agora, inclusive é interessante enfatizar, a única tribo que sobrou, Yehudá, né, parte da tribo de Benjamim, a tribo de Levi, mas justo a tribo de Eudá foi escolhida para que perpetuasse para todo sempre. Justo Eudá, que foi o quarto filho de Leá. Justo Eudá, que foi o responsável pela euforia e pela gratidão do coração de Leia, quando ela achava que ia ter apenas 3. Que é o significado do nome Eudá, né? Exato. Quando que é o significado do nome. O significado, porque ela achava que ia ter apenas 3 filhos, e quando ela tem o quarto filho, ela fala, Apam ode et Hashem. Agora eu vou agradecer Deus ainda mais. Odaá é a raiz de Yehudá. Então nós judeus, da tribo de Yehudá, a essência do povo judeu é a gratidão. A essência do povo judeu é reconhecer o bem. A essência do povo judeu é a compaixão. A essência do povo judeu é o humanismo. A essência do povo judeu são os valores, a cultura. A essência do povo judeu é quebrar as barreiras do egoísmo e compartilhar com o próximo e ajudar o próximo. Por isso que Israel não destrói hospitais, calúnias. Por isso que Israel, pelo contrário, em vez de destruir hospitais, constrói hospitais. Por isso que Israel pede para que a área seja evacuada. Por isso que Israel foca apenas nos alvos terroristas e, infelizmente, é uma guerra muito difícil. É um preço muito caro, mas essa guerra não pode acabar. Agora, do jeito que está. Senão a paz não entrará em vigor, nem para a causa palestina e nem para os palestinos que vivem naquela região. Se você ama a paz, se você ama a causa palestina, se você quer um futuro próspero para aquelas pessoas, para aquelas milhões de pessoas, você tem que se aliar a Israel nessa luta contra o movimento terrorista Hamas. Mas você me emocionou, Rodrigo, meu irmão, você me emocionou. Porque promessa é dívida, e eu, quando te conheci pela primeira vez, foi no podcast do nosso amigo Vilela. Isso. Inteligência Limitada. E lá eu lhe fiz uma promessa no ar, que eu iria visitar o seu museu. Você lembra? Foi, e você veio aqui. E lembro. Eu fui. Mais de 200 quilômetros de carro, mas eu fui. Quando cheguei lá, nos abraçamos,
e você me mostrou o seu acervo da Unasp. Você me mostrou todas as relíquias que você tem lá no seu museu, que em breve vai ser reinaugurado, e eu quero estar lá na inauguração e discursar e parabenizar o seu trabalho e a sua missão. Mas você me mostrou uma moeda. E é sobre essa moeda que eu quero falar, porque eu me emocionei, e falaremos dessa moeda da época de Roma. Falaremos sobre essa moeda e porque ela me emocionou daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo. Não saiam daí. Ô Jales, se você não me parasse, como é que ia ser? Volta. Na segunda? Estamos de volta, Rav Seni Live Show em rede nacional pela TV Gazeta, e hoje eu recebo a autoridade em arqueologia, meu querido irmão teólogo, pastor adventista, Rodrigo Silva. Rodrigo, novamente te agradeço pela tua presença e teu posicionamento nesse momento onde as lideranças precisam se posicionar e conscientizar a população em relação às calúnias e às mentiras que estão sendo disseminadas por parte da mídia. Rodrigo, aquela minha visita na Unasp foi emocionante, você me mostrou uma moeda. O que dizia aquela moeda? Eu não estou com a original aqui, a original está lá vai estar na exposição, mas eu tenho uma cópia aqui, eu vou colocar no meu, aqui eu não sei se pega aí, diretor. O pessoal ver. Olha depois aqui, você faz um zoom e fecha. Exatamente, olha aqui, ó. Aqui vocês estão vendo que tem uma moeda de um lado, peraí, eu estou tentando ainda, aqui, agora você agora tem. foi. De um lado você tem o imperador Vespasiano e do outro lado você tem uma mulher debaixo de uma tamareira chorando. Veja a humilhação dessa mulher, escrito Judeia Capta, ou Judeia Capturada. Essa moeda foi uma moeda que foi lançada, a tradução seria Judeia Capturada, né? Essa foi a moeda que os romanos lançaram para comemorar a destruição de Jerusalém. E só para vocês terem uma noção, Jerusalém já foi destruída 20 vezes na história e ocupada por povos diferentes 50 vezes na história. Eu não conheço nenhuma outra cidade do mundo, nem Atenas, nem Roma, nem Creta, nenhuma cidade, nem o Cairo, nem Heliópolis, nenhuma cidade do mundo, das mais antigas às mais recentes, que houve tantas destruições e reconstruções e ocupações. 20 vezes Jerusalém foi destruída e 50 vezes ela foi ocupada. Nós temos pelo menos 18 camadas de reconstrução em Israel ali, em todos os mais diferentes períodos, e todo mundo briga. Então, aí agora eu vou deixar que você conte qual foi a emoção, porque eu não coloquei só moeda na mão do Rav Sani, não. Numa mão eu coloquei a moeda, mas na outra eu coloquei um outro objeto muito importante, que eu vou deixar que ele conte para vocês qual foi. Claro, Rodrigo, você me emocionou muito. Essa moeda, o Aspasianos, o imperador romano, Aspasianos. Não, romano. Romano, na época do segundo Beit HaMikdash, na época da destruição de Jerusalém, na destruição do segundo templo, o imperador romano Aspasianos destruiu Jerusalém e lançou essa moeda para se vangloriar. Judeia Capta. Jerusalém, Judeia capturada. A cidade de Jerusalém foi capturada. Eu peguei essa moeda e na frente de Rodrigo eu discursei. E eu disse: muitos se levantaram contra o povo de Israel. Desde o faraó do Egito, depois do faraó Nabucodonosor da Babilônia, que destruiu o primeiro templo e exilou os judeus pela primeira vez de sua terra. Os persas, no reino de Ahasverosh, o rei Assuero, e o seu tirano Amã, da descendência de Amaleque. E depois os gregos e os romanos, Aspasianos. E quando eu peguei aquela moeda, eu olhei para os céus e falei: Aspasianos, hoje você está no museu aqui da Unasp, hoje você só é passado, hoje todo o seu império e toda a potência mundial que era Roma não existe mais. E a sua Jerusalém, que você se vangloriou de ter destruído e conquistado, hoje ela pertence ao meu povo. Hoje nessa cidade se estuda a Torá. Hoje nessa cidade judeus migram do mundo inteiro e fixam as suas residências. Nós vencemos essa batalha. Am Israel Chai Vekayam, o povo judeu está vivo
e vocês estão no museu, e vocês são passado, e vocês fazem parte da história. A mesma coisa nós podemos dizer, Rodrigo, em relação ao Hamas, em relação a todos aqueles que se levantarem contra Israel. Com certeza, a Kadosh Baruch Hu, o Santo, bendito seja Ele, salvará Israel da mão dos nossos inimigos, como sempre salvou. E hoje você tem uma grande oportunidade. Você pode apoiar Israel nessa luta do bem contra o mal do terrorismo, na luta do humanismo, amor à vida, contra a barbárie, contra a morte de judeus, de pessoas inocentes, estupro de mulheres, sequestro de idosos, deficientes físicos, crianças degoladas, pessoas queimadas vivas. Você hoje tem uma grande oportunidade de escolher apoiar Israel, mas de que maneira? Compartilhando, não se calando quando escutar calúnias, não se calando quando presenciar pessoas desinformadas disseminando mentiras. A escolha é sua. O mundo recebeu hoje uma grande oportunidade de se renovar e de abraçar uma luz que merece continuar sendo luz e luta para continuar existindo e sendo luz, não só para a sua nação, mas também como para o mundo como um todo. E na outra mão, o Rodrigo me deu uma Torá, um Tanar de séculos atrás. 1600 e alguma coisa. Acho que da época da Inquisição. 1600. A Inquisição é uns 100 anos depois da Inquisição, mas a Inquisição ainda estava acontecendo, porque a Inquisição ela pega no final do século XV, né? E você colocou na minha mão esse Tanar, as escrituras sagradas, em hebraico original. Hebraico original. E eu tive o mérito de abrir no livro de Teilim, nos Salmos do rei Davi, e pronunciar naquele momento um salmo do rei Davi para proteção e para nossa prosperidade. Então foi um momento muito, muito especial e que eu jamais vou esquecer. Aquela moeda e eu conversando, Aspasianos, você está morto, você não é mais o imperador, mas o povo de Israel está vivo na sua terra, com um Estado independente e que hoje está atravessando um momento de dificuldade, sim, mas uma dificuldade que dentro dessa dificuldade, dentro dessa escuridão, nós conseguimos encontrar com todo o sofrimento e com todas as aflições, os pontos de luzes. A união do povo, as pessoas se engajando para ajudar as famílias que perderam seus entes queridos, as pessoas que foram expulsas de suas casas, os soldados que eu tenho contato e que hoje estão defendendo Israel e protegendo os civis do Hamas, recebendo sopas das pessoas, recebendo carinho, recebendo mantimentos do mundo inteiro, inclusive da comunidade judaica brasileira. Então, aquela agulha que pica, ela também costura, Rodrigo. E, com certeza, esse episódio trágico, ele está costurando dentro do mundo inteiro uma união daqueles que estão do lado da bondade, daqueles que estão do lado da verdade, daqueles que estão do lado de um mundo mais democrático, de um mundo mais civilizado e de um mundo que luta para que os direitos humanos sejam vivenciados em todos os países, em todas as nações. E Israel, nada mais do que, nesse momento, está tendo que se defender por se defender, mas também está lutando por um direito, que é o direito de qualquer nação, o direito de sobrevivência. Exatamente. E eu até, Ravi Sanders, já estamos indo para o final do programa aqui, eu quero deixar um testemunho com vocês e o porquê dessa nossa veemência em repetir isso. Entendam que a denúncia que é feita ao Hamas seria semelhante a se estivéssemos agora aqui criticando o Estado Islâmico, ou Boko Haram, ou Al-Shabaab, que são grupos que atacaram pessoas. E muitos que foram vítimas de Estado Islâmico, Boko Haram e Al-Shabaab, eram justamente muçulmanos. Bem deixar isso aqui bem claro. Eu encontrei, por exemplo, no Líbano, alguns refugiados sírios que fugiram ali do massacre provocado por muçulmanos extremistas, e eram todos muçulmanos, não eram cristãos nem judeus, eram sírios, num campo de refugiados. E quando você começa a contar a história de muitos deles,
Então, assim, muitas pessoas que estão criticando Israel, por que você também não critica a Síria? Olha quantos refugiados sírios estão agora lá no Líbano. Eu conheci uma senhora que ela falou, eu lá em Damasco, eu tinha 2 casas de aluguel e ainda morava numa terceira. Esses meus 2 filhos aqui não tiveram nunca a oportunidade de morar debaixo de um teto, porque eu tive que fugir com eles por causa da guerra, e nós estamos vivendo numa tenda. E quem está mantendo-os nessa situação ali? Justamente grupos extremistas radicais muçulmanos que estavam do lado lá, muçulmano matando muçulmano. Você vê que isso acontece também. Eu acho que nós devemos criticar qualquer forma de piedade, seja ela qual for. Eu fiz uma coisa, Ravissani, por exemplo, eu vi uns vídeos, que eu sei que você também desaprova isso, de alguns judeus religiosos que quando uma procissão cristã passa em Jerusalém, começa a cuspir no chão. Esses não representam o judaísmo. Esses não representam. E aqueles pais que estão ensinando as crianças a cuspirem diante de cristãos, eles não estão ensinando quem é Hashem. Eles não estão ensinando o que é a Torá. Eles estão errados. Então, eu também denuncio aquilo, eu também critico aquilo. Como nós também falamos de palestinos de bem que não querem nenhum problema. Eu vou dar um exemplo para vocês. Lá em Jerusalém, eu tenho vários amigos de origem árabe que trabalham em Jerusalém, na cidade oriental. 90% dos motoristas de ônibus que trabalham com a gente são árabes. 90% deles são árabes. Praticamente todos os funcionários do Hotel King David, que é o segundo hotel mais caro de Jerusalém, só perde por Astoria, são todos eles árabes. Aliás, a maior parte do contingente que trabalha em hotéis são árabes. As lojas, e você tem a Porta de Damasco, por exemplo, Árabes que é o lado árabe de Jerusalém, e o tanto de judeu no Shabat, a coisa mais comum que você tem é um monte de judeu passar pela Porta de Damasco para ir receber o Shabat no Kotel e cruzando para o muçulmano. Quando é sexta-feira que o muçulmano tem que fazer oração, você vê o muçulmano entrando por ali e não há problema nenhum. Eu já vi no kibbutz de Igal Alon, lá na Galileia, eu já vi muçulmano colocando o tapetezinho dele lá e orando dentro do kibbutz. Na Ben Yehuda, que é um quarteirão fechado da cidade de Jerusalém, todo sábado à noite você tem um grupo de cristãos eu esqueci, são de um país asiático, eu vou lembrar daqui a pouco, vou lembrar, eles sempre ficam cantando ali em inglês hinos cristãos. E judeus passam com a família deles ali, porque a Ben Yehuda é um lugar muito popular, judeus passam, descem, não há problema nenhum, e olha, já há anos que esse grupo de cristãos fica cantando a Ben Yehuda. Se você já visitou Jerusalém, e no sábado à noite, quando acabou o Shabat, você entrar na Ben Yehuda, você vai ver esse grupo de cristãos asiáticos cantando lá, filipinos, lembrei, eles são das Filipinas. Eles ficam há anos cantando lá, ninguém dá problema. Às vezes tem alguns cristãos malucos também, que assim como eu falei que aqueles judeus que cospem não representam o judaísmo, esses cristãos também não representam o cristianismo. Alguns que vão lá no Kotel, ele começa a xingar os judeus e tudo mais, nenhum deles é linchado. O máximo que a polícia faz para proteção deles é tirá-los dali, nem proteção deles, porque ninguém joga pedra neles. O que você vê mais é alguns falando assim, não vai xingar isso aqui não, aqui é um lugar de respeito. E vou mais além. Eu acho que um dos lugares mais sagrados para o judeu hoje é o Kotel, porque é o lugar mais próximo que ele está do antigo santuário, do antigo templo. Eu, Rodrigo, com essa Bíblia que está aqui, que tem tanto a Tanakh como o Novo Testamento falando de Jesus, eu já fui diversas vezes com essa Bíblia debaixo do braço orar no Kotel. A única coisa, só há 2 exigências que tem ali. 2 exigências. Primeiro, mulheres ficam de um lado, homens do outro. E segundo, que você tenha na cabeça um chapéu, um boné, um kippá. Só isso. Mas várias vezes eu cheguei com a minha Bíblia ali, orando, nunca fui importunado. E já vi muçulmanos ali no Kotel andando e nunca foram importunados. Agora, infelizmente, eu tenho que falar a verdade. Quando eu saio do Kotel e vou até o Domo da Rocha, que é onde está aquela cúpula dourada, que é onde os muçulmanos vão orar, eu não posso levar a minha Bíblia. O grupo, como eu falei com vocês, cristão, pode cantar na Ben Yehuda lá em Jerusalém, mas eles não têm autoridade para fazer um culto como aquele inteira.
Eles não podem. Em Teherã, eles vão ser mortos se fizessem em Teherã. Eles não podem fazer. Então, a questão é o seguinte: nós permitimos que eles construam mesquitas aqui no Ocidente, mas nós não podemos construir uma igreja lá. Nós permitimos a liberdade de culto aqui, mas eles não permitem lá. Então, devemos deixar bem claro que esse grupo que está se vitimizando em nome dos palestinos, vamos deixar bem claro, o grupo que está se vitimizando em nome dos palestinos é o mesmo grupo que quer arrancar do mapa Israel e os cristãos. Eles querem uma luta do Oriente contra o Ocidente. E o único país daquela região que você pode abrir a Bíblia no lugar mais sagrado daquele povo, que é o Kotel, é Israel. Porque eu duvido que eu possa chegar na Turquia. Eu não posso chegar lá na Águia Sofia, que agora também é uma mesquita, e abrir uma Bíblia lá dentro. Só se eu quiser ser preso. Tá certo? Então aí vocês veem por que a gente enfatiza, não é questão de tomar partido de um lado. E eu termino dizendo aqui, Ravissani, nós não somos cegos. Existem erros da parte de Israel, existe, eu acabei de criticar aqui os que cospem. Existem pessoas que são truculentas, que ficam provocando, existem, mas vamos colocar bem claro aqui uma coisa. Existe erro da parte da polícia do Rio de Janeiro? Claro que existe, eles são humanos. Existe policial corrupto? É claro que existe policial corrupto que não honra a farda. Agora, veja bem, em que pese os erros da polícia do Rio de Janeiro, eu não posso jamais, nunca, em sã consciência, minimizar os crimes do PCC, Comando Vermelho, qualquer organização de tráfico de drogas, com base em... o tráfico de drogas está tocando terror, mas a polícia também erra. Não, peraí. Não é 6 e meia dúzia. Não é 6 e meia dúzia. Em que pese o fato de haver erros do lado da polícia, eu me sinto muito mais seguro em ligar o 190 se minha casa for invadida do que ligar para alguém do PCC. Isso é óbvio. Então, falar que erros da polícia justificam qualquer tipo de amenização dos crimes do PCC é uma lógica completamente falaciosa. Com isso, eu coloco para vocês, em que pese a existência de erros por parte de Israel, comparar qualquer erro de Israel ao massacre que o Hamas fez com vistas a diminuir a atrocidade do que foi cometido, é uma falta de lógica tremenda, é uma falácia do ponto de vista argumentativo. Então, eu fecho minhas palavras dizendo, não somos cegos, existem erros por parte de Israel, mas de maneira nenhuma são erros que justifiquem o que foi feito ou que possa agora colocar que, na verdade, eles estão apenas se defendendo. Porque o dia que eu fizer essa comparação lógica, então vou colocar o PCC e a Polícia Militar no mesmo patamar e nenhum policial vai aceitar essa comparação, porque se tiver um assalto na minha casa, eu não vou ligar para o PCC, eu vou ligar para o 190. Eu ainda posso abrir a minha Bíblia em Jerusalém, mas eu gostaria de fazê-la inteira. Será que os muçulmanos vão permitir? Rodrigo, colocações muito importantes. Inclusive, é importante enfatizar o erro da generalização. Eu sempre falo para os meus alunos, o judaísmo é perfeito, a Torá é perfeita, a sabedoria de Hashem é perfeita, mas seres humanos são imperfeitos. Então não é porque você vai ver alguém de kippá, ou você vai ver alguém fazendo algo que não deveria fazer, no caso você citou uma cena que você presenciou de agressão.
isso não é para ser generalizado de maneira alguma. Nós conhecemos os valores judaicos, nós conhecemos muito bem o que o judaísmo pregou e vai continuar disseminando e orientando as suas sinagogas, as suas casas de estudos e os judeus pelo mundo. Mas poderia ficar com você a noite inteira, porque quando um rabino e um arqueólogo, que ainda é um amante do povo judeu, um amante da cultura judaica, um estudioso, um intelectual, se encontram, é para que o assunto não acabe mesmo, né? Nós poderíamos ficar aqui por muitas e muitas horas, mas eu preciso encerrar o programa, e eu vou encerrar com uma passagem do Tanar, onde o profeta, em nome de Deus, diz para Israel: Al tiri tolat Yaakov. Traduzindo, Al tiri, não tenha medo, tolat, inseto, Yaakov, Jacó. E na hora, todos os comentaristas perguntam, como assim, que comparação é essa do povo de Israel com o inseto? Mas a Kabbalah, ela explica, o inseto é um ser invertebrado. Aonde está a força dele? Na boca. Então, Al tiri tolat Yaakov. A sua força está aqui, ó. Está na boca. Então, a nossa força é a força da comunicação positiva. A nossa força é a força das orações, dos salmos, das correntes. A nossa força é combater o terror com a nossa vivência dos valores, vivência da nossa fé. Nunca foi tão necessário exemplificar e mostrar para o mundo o que realmente Israel simboliza e agora, do outro lado, um movimento terrorista que não tem na sua mão como vítima apenas o Estado de Israel, o Estado judeu, mas também todos esses palestinos e essas pessoas inocentes que estão sendo sacrificadas por um grupo ditador, por um grupo que tomou conta daquela região e por um grupo que não é possível dialogar. Um grupo que em todos os momentos que Israel se posicionou a favor de tudo isso que está sendo contextualizado como uma relativização para o terror, esse grupo entrou em ação para que isso jamais aconteça. Então, do meu coração eu peço a você, potencialize esse dom divino que existe dentro do seu espírito, que é a fala, que é a comunicação. Potencialize essa força espiritual divina que existe dentro do seu ser, dentro do seu espírito, através de oração, através de comunicação positiva, através da educação, através de cultura, porque somente essa educação que é o caminho para uma prosperidade e para uma jornada de paz definitiva. Mas nós já sabemos que o Hamas não faz parte dessa história. O Hamas não faz parte dessa paz. Então, aquelas pessoas bem intencionadas que dizem que nesse momento é preciso ser proporcional. Eu pergunto para você, Rodrigo, o que seria ser proporcional? Entrar lá e degolar bebês? Entrar lá e queimar pessoas vivas? Entrar lá e assassinar mães na frente dos seus filhos, torturar essas pessoas dentro de suas casas? Sequestrar? Isso é proporcional? O cessar-fogo agora não é uma ação piedosa. O cessar-fogo agora é crueldade com a humanidade. Se Israel cessar fogo agora, o terrorismo não será neutralizado e aniquilado. Israel é um país que vai continuar vivo. Israel é um país que, para o bem da humanidade, precisa continuar existindo. Rodrigo, que Deus te abençoe, Rodrigo Silva. Que Hashem te abençoe, Rodrigo Silva. Que a Kadosh Baruch Hu, que Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, proteja a sua família, proteja a sua causa, o seu museu, para você continuar educando e comprovando os episódios bíblicos por intermédio de evidências arqueológicas. Muito obrigado, Rodrigo. Uma mensagem final do teu coração. Uma mensagem final do teu coração, porque o que sai do coração entra no coração dos nossos espectadores. Poxa, a mensagem final é que é interessante que a palavra shalom em hebraico, ela não significa apenas paz. Shalom é muito mais do que paz. Traduzir shalom por paz é diminuir a força dela no seu original. Shalom significa prosperidade, significa saúde, significa equilíbrio, plenitude.
Ou como disse um amigo meu, parafraseando, Shalom é a desautorização do caos. Eu gostei dessa definição. Shalom é a desautorização do caos. Sabe, foi o Paulo que falou isso e eu fico muito feliz. Vamos desautorizar o caos. E algumas vezes, Deus, para desautorizar o caos, ele tem que enfrentar o caos. Então, não é de maneira alguma uma propaganda política, uma propaganda partidária, mas é uma denúncia contra um terrorismo que ameaça não só o povo de Israel, mas a humanidade. A humanidade, porque se eles tiverem ganho ali, até o Ocidente está ameaçado. Então, não pensemos que nós somos mais espertos que os alemães. A Alemanha tinha Goethe, tinha Wagner, tinha grandes intelectuais, e mesmo assim não percebeu que estavam colocando um demônio no poder junto com o Terceiro Reich. Então, aprendamos com o erro dos alemães para não cometê-lo de novo no século XXI, permitindo que novos Hitlers, sabe, acabam ascendendo ao poder sem que nós percebamos, porque nós achamos que somos mais inteligentes que os alemães. Não, vamos aprender com os erros do passado para não cometê-los no presente. Obrigado, que Hashem Rodrigo. esteja com todos nós e que a paz repouse em nosso coração. Amém. Parabéns pelo seu posicionamento, parabéns pelo seu museu, que você hoje dedica a razão da sua existência em prol da construção dele, para educar e para comprovar através da arqueologia as evidências dos episódios da Torá e do Tanar. Que Hashem te abençoe. E para você, de casa, muito obrigado. Eu termino com o salmo do rei Davi. Gam ki elech begeitz almavet, disse o rei Davi. Mesmo que eu estiver andando num vale sombrio, na sombra da morte, lo irará, eu não vou ter medo. Que atá imadi, porque você está comigo. Loi, 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 irará ki atá imadi, loi, 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 não temerei, loi, 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 que atá imadi, porque o Senhor está comigo, Ele sempre esteve com Israel, e Israel continuará existindo e iluminando o mundo inteiro. Shalom, que haja paz. Muito obrigado.